Ok, muchachos. Olha, escolhi uma foto, a cruz como processo, carregando, indo para o trabalho, carregando a cruz, né? Nós, na verdade, estamos abordando o estudo sobre imitação de Cristo, né? E eu coloquei imitar a Cristo com a ideia de discipulado. Então, ser e fazer discípulos seria ser um imitador de Cristo e ensinar outros a imitarem a Cristo. Então, qual que deveria ser o nosso objetivo, né, ao seguir a Cristo, ao ser um discípulo de Cristo? De imitá-lo. Mas a palavra imitar, às vezes, tem a ideia de mimetização. Levanta o braço, levanta o outro, faz isso, de algo só imitar. Mas aqui, no caso de imitar, é a ideia de realmente ser como Jesus era, de imitar não na ação simplesmente, mas no ser, né? Tem um livro que quem não leu é um clássico chamado Em Seus Passos, que Faria Jesus? Esse livro é um livro muito interessante, é um livro que impactou muito. E é um livro onde ele vai desafiar as pessoas a viver fazendo essa pergunta. O que Jesus faria nessa situação? E exatamente o que Jesus faria, você também faria. Mas eu queria que a gente pudesse entender que imitar a Cristo não é imitá-lo no poder, na unção, nas palavras sábias. Até tudo isso é bom, mas imitá-lo principalmente no seu ser, naquilo que ele era, né, aqui na Terra. E aí, para a gente entender isso, ou desenvolver isso, você tem que passar por um processo. Como é que você vai imitar a Cristo? Então, a cruz é um processo na vida cristã, e aonde nós vamos desenvolver exatamente quem Cristo era. E a base está aqui em Lucas 9:23. Dizer a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga. Jesus aqui diz claramente que nós temos que tomar a cruz dia a dia, diariamente. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas têm consciência e praticam isso. Então, quando ele diz aqui, siga-me, e siga-me, então quer dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, para poder seguir a Cristo, você tem que negar a si mesmo e tomar a cruz dia a dia. Então, a gente considera, então, a cruz, muitas vezes, como um evento, onde você foi crucificado com Cristo e no batismo você se identifica com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, mas aqui Jesus deixa claro que a cruz não é algo eventual na nossa vida,
algo casual ou esporádico. A cruz é algo que devemos tomar todos os dias. É algo intencional, é uma decisão sua, não é Deus que vai fazer isso por você, não é o Espírito Santo, não é Jesus que vai fazer, mas é algo que você tem que fazer diariamente para seguir a Cristo. Tomar a cruz dia a dia é uma condição inegociável para seguir a Cristo. Essa frase é muito forte. Não tem como tirar a cruz da nossa vida para seguir a Cristo. Seguir a Cristo tem a ideia de sermos como ele foi, a ideia de ser semelhante a ele. Vamos, então, substituir a expressão dia a dia por processo contínuo diário. Então, a cruz é um processo contínuo diário. Então, hoje, você já acordou, mas já acordou, já tem que pegar a cruz. É que nem a roupa, né? Acordou, tem que botar a roupa. Tira o pijama e bota a roupa. Então, a gente já acorda e já tem que tomar a cruz. A cruz é um processo contínuo diário para seguir a Cristo, ser semelhante a Ele. Não tem como seguir a Cristo sem a cruz. Então, é uma condicional, né? Quando Jesus disse lá, se alguém. Então, qualquer pessoa que quer seguir a Cristo, se alguém quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo e tome a cruz. Não existe vida cristã sem cruz. E parece-me que hoje a mensagem é o contrário, né? Parece que a gente quer tirar a cruz da vida das pessoas. As lutas, as dificuldades, as pressões, as injustiças, né? Parecendo que a vida cristã é uma vida só de bênção, de vitória, de conquistas, e, na verdade, a vida cristã é uma vida de luta e carregar a cruz, né? A cruz tem 4 simbologias que eu quero falar, mas hoje, com essa mensagem, né, positiva, de conquista, de vitória, parece que indiretamente estão querendo trazer um cristianismo sem cruz, mas não existe vida cristã sem cruz. Então, a ideia de tomar a cruz não é a ideia de você pegar a cruz, né, e depois largá-la, mas é carregá-la durante o dia todo e diariamente. Ok? Você está com essa cruz o tempo todo. Então, a cruz simboliza 4 coisas fundamentais ou essenciais da vida cristã, que fazem parte do processo da cruz. Eu resumi aqui, isso significa que o processo da cruz deve gerar esses 4 fundamentos da vida cristã. Então, tomar a cruz, que é o processo contínuo diário da cruz, em primeiro lugar, simboliza morte, que eu falei, morte que traz vida, e essa morte, então, tem a ver com a crucificação do meu eu, do meu ego, e morrer para o mundo, me desprender das coisas do mundo. Segunda coisa, a cruz
simboliza amor, amor sacrificial e incondicional. Cristo demonstrou seu amor morrendo por todas as pessoas, qualquer um, não tem nenhuma pessoa por quem ele não tenha morrido. E também é um amor que reflete amor a Deus e amor ao próximo. E a cruz também simboliza a humildade, né? Onde Cristo foi obediente e se humilhou até morte, morte de cruz, né? Então, essa morte nós vamos ver que é esvaziar-se, tornar-se escravo e humilhar-se. E, por último, a cruz, ela é importante para aplicar a fé bíblica, né? Onde lá em Gálatas 2,19 fala claramente: estou crucificado com Cristo, logo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O evento, Cristo, eu estou crucificado com ele. O evento da cruz, morremos, crucificamos o nosso eu com ele. Mas em seguida ele fala, mas esse viver. Então, há um viver, né, que vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós vamos ver, principalmente em Hebreus 11, o que é fé, que a fé está conectada com as coisas eternas, com as promessas que estão na sua palavra, e o amor sacrificial, porque viver pela fé no Filho de Deus, como? E me amou e se entregou por mim, quer dizer, viver pela fé está conectado com amor, que se deu por mim, morreu por mim, se sacrificou por mim, esse amor sacrificial. Eu quero ver se eu dou numa batelada só, rapidamente hoje, esses 4 pontos, para vocês entenderem a ideia desse processo. E isso aqui, já vou dizendo para vocês, você não consegue praticar sozinho. É algo que vocês têm que começar a desenvolver na microcélula. A microcélula tem que nos ajudar todo dia, né, a desenvolver isso, a viver isso, a nos estimular a isso, ok? Então, imitar Cristo, morte que traz vida. Então, Mateus 23 diz, né, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Quando o texto diz aqui, dizia a todos, havia uma multidão seguindo. Essa palavra, alguém pode pensar que eram os discípulos. Não, ele estava dizendo para uma multidão, e ele dizia a todos, não só aos discípulos, mas a todos, isso aí. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. E Lucas 14:33 diz assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, a tudo, olha a expressão, renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, nós temos que entender que ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo, tem um custo, e um custo altíssimo, né? Perder a vida
significa aqui morrer ao mundo. Então, ele diz aqui, e siga-me, né? Tome a sua cruz e siga-me. Pois, então, esse pois, quem quiser, pois está ligando a tome a sua, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, esse pois está conectando a tomar a cruz, a negar a si mesmo. Então, tomar a cruz, negar a si mesmo, tem a ver com perder a sua vida, mas perder por amor a Cristo. Mas perder, o que significa perder a vida? E aí, o versículo 25 diz: "Te aproveita". Tem algumas versões que, em vez de que, tem pois, né? Aí fica dois pois, mas a ideia é mais ou menos essa. Está interligado o 25 e o 24. Pois que aproveita ao homem, portanto, ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, então quem quiser salvar perde a sua vida, e aquele usa a mesma palavra, perder ou causar dano a si mesmo. Então, tomar a cruz significa, né, perder a vida. A cruz simboliza morrer, né, para viver. Simboliza a morte, mas uma morte que traz vida. Mas morrer para o quê? Para o mundo. Desapego às coisas do mundo, se desprender das coisas materiais, status, sucesso, prazeres e do conforto desse mundo. Não amar o mundo nem as coisas que nele há, que nós gastamos 3 semanas estudando 1 João 2, 15 a 17. Então, essa perder a vida, morrer para o mundo, se desapegar, né, é o grande desafio. Sem isso, não tem como seguir a Cristo. Aí tem a ideia também de Mamon, não poder servir a Deus e a Mamon. Porque se você está conectado às coisas do mundo, o que acontece? Você começa a servir a Mamon. Até eu estava dando um estudo, a pessoa falou, mas é errado a gente querer dar conforto à família? Não é errado, mas se o seu propósito é dar conforto à sua família, o que você entende conforto? Uma casa boa, um carro bom, comida boa, tudo isso o que é? Dinheiro, escola boa, tudo do bom e do melhor. Então, quando você tem o alvo conforto, você acaba se colocando debaixo de Mamon. Então, você tem que se desprender das coisas do mundo. Por isso que lá em Hebreus 11, todos aqueles homens que viveram pela fé, você vai ver que eles eram pessoas que andaram errantes no deserto, passaram fome, foram presos. Eu creio que a maioria deles não tinha grandes coisas. E Moisés, que tinha, né, um privilégio grande, poder, riqueza, né, e tudo mais, ele abriu mão de tudo. Por quê? Por causa das coisas de Deus. Então, perder a vida para ganhá-la, né? A si mesmo se negue, negar o eu. Tem a ver com negar o eu, o ego, o egoísmo, o orgulho.
das vaidades, da autossatisfação, da autorrealização. E olha, nós cristãos, muitas vezes, estamos, através do ministério, através das coisas espirituais, com propósitos egoístas, buscando autossatisfação, autorrealização, buscando satisfazer nossas vaidades, trazer prazeres, né? E quando você vê isso, na verdade, é o eocentrismo. O centro, às vezes, do nosso evangelho somos nós mesmos. Tudo que a gente faz, ora, jejua, faz isso, faz aquilo, a gente faz o quê? Pensando na gente, né? E buscando a satisfação e a autorrealização. Então, nós temos que negar a nós mesmos. Em Filipenses 2:5, diz lá que Jesus esvaziou-se a si mesmo. O que é esvaziou-se a si mesmo? Ele, sendo Deus, vivendo com toda a glória e majestade da onde ele vivia, ele abriu mão de tudo, abriu mão da sua glória, da sua riqueza, do seu poder infinito que ele tinha, para vir aqui à Terra, né? E veio e assumiu a forma de homem, como o homem assumiu o quê? A posição de escravo. Então, negou o seu eu. Então, o processo, imitar a Cristo aqui é imitá-lo no desapego ao seu eu e das coisas do mundo. Então, você quer imitar a Cristo? Você não vai deixar. Cristo, ele esvaziou-se. Você tem que se esvaziar também. O que é esse esvaziar? Sair de toda, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Ele abriu mão de tudo, abriu mão da sua riqueza e se fez pobre. Abriu mão dos seus privilégios, status e se fez escravo. Então, gente, se a gente quer imitar a Cristo, nós temos que nos desapegar das coisas do mundo, e isso é um exercício, doar, né? Esses dias que aconteceu, eu caí num golpe e acabei perdendo R$ 1.600. E eu estava apertado. Aí eu não tinha nem dinheiro para pagar uma conta ali e tal. Tive que até pedir para minha mulher me emprestar, porque faltou pouco, faltou quase R$ 200 tal. Mas eu fiquei apertado por causa disso. Aí eu fui agora em Maceió, peguei uma gripe, voltei com influenza, gente. E aí eu deixei o carro estacionado no aeroporto, aí vim dirigindo para minha casa. E na marginal, de repente, eu me apaguei. E, bati meu carro num carro ali e tal. Bom, resultado, né? Só a lanterna do carro sai R$ 4.000. É um absurdo, é muito caro. Mas eu acionei o seguro, e eu sei que eu vou ter aí um prejuízo de 3.000 e pouco a R$ 4.000. Mas o que acontece? A gente não fica, ai, que eu perdi dinheiro, ai. Olha, Deus deu, tomou. Não foi que Deus tomou, mas a gente não tem que ficar chorando pelas coisas do mundo, entendeu? A gente não tem que estar apegado às coisas desse mundo. Se você tem, glória a Deus, mas se não tiver, amém também. Então, hoje, os cristãos estão muito indo à igreja, buscando bênçãos materiais, buscando sucesso,
no mundo, status e etc. Até mesmo dentro das igrejas eu ouço, né, os cristãos buscando por posições dentro da igreja e pastor usando, né, essa questão, dando o título de pastor para todo mundo, para segurar as pessoas na igreja, né? Então, nós queremos imitar Cristo, temos que imitá-lo no desapego ao eu e das coisas desse mundo. Você tem que ir se desprendendo. E quando você, por exemplo, parece que os testes vêm, né? E vão provando quanto você está desapegado das coisas do mundo. Ok? Então, o processo da cruz, aqui, nesse caso, é um processo contínuo, diário, de crucificar, morrer para o nosso eu e para as coisas do mundo. Então, de repente, alguém vai lá e te humilha, né? Em vez de você falar, você sabe com quem você está falando? Você se humilha, deixa ser humilhado, precisa se defender, né? Você se considere um escravo, e não o chefão todo-poderoso. E ir se desprendendo, procure doar alguma roupa, procure doar algum dinheiro, alguém está com necessidade, você está conversando lá e Deus fala com você, você vai lá e vai ajudar a pessoa, entendeu? Use o seu dinheiro para expressar o amor de Deus. O seu dinheiro não é só para expressar o dinheiro por você mesmo ou por sua família. O dinheiro é para você expressar o amor de Deus, porque esse dinheiro, na verdade, não é seu, é de Deus, né? Então, temos que imitar a Cristo no desprender das coisas desse mundo e do nosso eu, do nosso ego, das nossas vaidades. Amém? O segundo agora é o amor sacrificial incondicional, amor a Deus e amor ao próximo. Vamos lá. Imitar a Cristo no amor ao Pai. Então, quando você pensa nessa frase, né? Aí você pensa em você estar lá prostrado, adorando, cantando, louvando. Eu te amo, a Deus. Mas eu quero te mostrar o que a gente tem que imitar a Cristo no amor ao Pai. Mateus 26, de 39 a 44. É a Jesus lá no Getsêmani. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí, no 42, de novo, tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E no 44 foi, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Que palavras foram essas? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ah, aqui é interessante que poucas pessoas veem que há duas vontades muito claras. A gente imagina que Jesus era aquele homem que tudo que ele fazia aqui na Terra era só, ele desejava e só pensava em fazer a vontade de Deus, que era uma alegria, um prazer para ele o tempo todo fazer a vontade de Deus. Mas nesse texto fica claro que 3 vezes Jesus pede ao Pai, e esse 3 vezes é um pedido insistente. E aqui há duas vontades: não se faça a minha, e sim a tua. Então,
existe a vontade de Jesus, a minha vontade, e existe a vontade de Deus. Então, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Agora, parece que está claro que a vontade de Jesus é uma e a vontade de Deus é outra. Então, nem sempre a vontade de Jesus era a mesma que a vontade de Deus. E ele, eu não sei qual era a vontade, mas me parece aqui que ele não queria morrer na cruz. Ele não queria passar, quando ele fala, passa de mim esse caso, era a cruz, o martírio que ele ia passar, pô. E ele estava pedindo a Deus para afastar, livrar ele. Mas o que ele dizia sempre? Não se faça a minha, e sim a tua. Então, ele pediu, insistiu 3 vezes, mas 3 vezes Jesus abriu mão da sua vontade por amor ao Pai. Jesus diz lá, né, em Filipenses 2, que ele se humilhou, né, ele foi obediente até a morte, morte e cruz. Então, Jesus foi obediente até a morte, abriu mão, né, não é simplesmente da sua vontade, abriu mão da sua vida por amor, Pai. Quando ele estava dizendo, não se faça a minha, mas a tua vontade, ele estava dizendo assim, eu abro mão da minha vida. Então, aqui, Jesus literalmente negou o seu eu e tomou literalmente a sua cruz por amor ao Pai. Tudo que Jesus fez, dando até a sua própria vida, foi por amor ao Pai. Jesus amou o Pai mais do que a sua própria vida. Você quer imitar a Cristo? Não é ficar lá na adoração. Também é bom e importante, mas é imitá-lo no amor incondicional e sacrificial, Pai. Está disposto a dar a sua própria vida. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos a esse ponto, a imitar a Cristo, nesse amor ao Pai, ao ponto de abrir mão, né? Então, quando você chega aqui, você vai comparar, poxa, Massa, o anterior, né? Abrir mão, casa, carro, tal, né? Isso é demais, né? Muito, tal. Mas quando você chega aqui, a coisa é maior ainda. Não é casa, carro aqui. Aqui é a sua vida. É muito mais, muito mais. Então, você quer imitar a Cristo? Você tem que imitar aqui, ó, como no Getsemane, um sacrifício, né, incondicional de amor, né? Tremendo isso. Então, o processo da cruz aqui é todo dia crucificar nossas vontades e desejos para fazer a vontade do Pai por amor a Ele. Não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. Isso é muito forte, né, irmãos? Muito forte. Então, queremos imitar Cristo? Temos que imitar a Cristo nisso aqui, ó, no Getsemane, no amor ao Pai. Amém? E amor ao próximo, né? João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, né? Então,
o maior amor que alguém pode demonstrar por outro é dar a sua própria vida. Então, Jesus, você vê, ó, ele teve que negar a si mesmo, negou o seu eu, abriu mão do status, sucesso, prazer, conforto. Jesus tomou a cruz, crucificou o seu ego, o seu egoísmo, orgulho, crucificou suas vaidades, autossatisfação, autorrealização, crucificou seus prazeres e seu eugocentrismo. Jesus amou o próximo incondicionalmente, sacrificialmente. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelo amigo. Imitar a Cristo é imitar nesse amor incondicional e sacrificial pelo próximo. E o processo da cruz aqui, todo dia, se sacrificar, dar a sua vida por alguma pessoa, por amor, sacrificialmente e incondicionalmente. Irmãos, se a gente quer imitar a Cristo, nós temos que imitá-lo nesse amor. É imitá-lo nisso que Jesus fez. Ele se entregou, se sacrificou, né, por todos nós, né? E se quisermos imitá-lo, nós temos que imitar nesse amor ao Pai e nesse amor ao próximo. Agora nós vamos na humildade, né? Então vamos lá. Imitar a Cristo na humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi a maior humilhação de Cristo? Né? Todo mundo pensa que foi a cruz, mas não foi a morte na cruz. A maior humilhação de Cristo foi na sua encarnação, quando ele foi esvaziar-se de ser Deus e se tornar homem. E como homem assumir a forma de escravo. Quer dizer, um ser infinito, cheio de glória, né, de poder, de majestade, e vem e assume a forma finita de um homem, e como homem, ele assume a forma de escravo. Quer dizer, é sair do infinito para vir para o finito. Sair da riqueza para vir para a pobreza. É como se você fosse tudo e você vem para ser nada. E aqui nesse texto nós vamos falar 3 coisas básicas. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de escravo e humilhou-se a si mesmo, obedecendo até morte de cruz. Então, ele esvaziou-se. O que significa? Ele, sendo rico, se fez pobre. Morrer para as coisas do mundo. Desapego às coisas do mundo, né? Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, quando você vai imitar a Cristo nesse esvaziar, é muito pouco diante da grandeza daquilo que Cristo fez. Cristo, ele renunciou muito mais do que nós. E nós ainda estamos nos apegando às nossas coisas, né? É como se o Elon Musk renunciasse
toda a riqueza dele, e o cara que mora lá na favela não quer de jeito nenhum renunciar à bicicleta dele, né? Tá preso, apegado à bicicleta, é o xodó dele, é tudo da vida dele. Quer dizer, não tem como imitar um ato se a gente se apega a alguma coisa. Então, aqui, você quer imitar a Cristo, você tem que renunciar a tudo quanto tem, se desapegar das coisas desse mundo, morrer para as coisas desse mundo. Ele, sendo tudo, se fez nada. Então, negou seu eu, suas vontades, sonhos, desejos, status, poder, glória, majestade. Ele assumiu a forma de escravo. Estava na mais alta, não havia ninguém numa posição mais alta que a dele. E ele vem aqui na Terra e assume a posição mais baixa posição. Então, negou o eu, a vaidade, o ego, sucesso, fama, poder, glória, autorrealização, autossatisfações, etc. E humilhou-se, né? Vamos entender melhor o que é humildade em Filipenses 2:3. Aqui é 2:5, nós estamos voltando, né, alguns versículos aqui. Vamos ver. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada os outros superiores a si mesmo. Então, aqui ele faz um contraste entre partidarismo, vanglória, né? E coloca considerar, quer dizer, aquele sentimento dentro de você, olhar os outros de uma maneira que eles sejam superiores a você mesmo. Então, partidarismo. O que é o partidarismo? É pensando em si mesmo, colocando-se acima dos outros, o egoísta. O partidarista é isso. Tudo ele enxerga, né? Puxando o partidarismo, ele faz o quê? Pensando em si mesmo. Tudo que ele faz sempre se achando mais que os outros. Esse é o partidarista. O altruísmo é o oposto do partidarismo. Pensar no bem do outro antes do seu próprio interesse é considerar os outros superiores a si mesmo. E vanglória é uma glória vã. É vã, né? É vã e glória vã, vazia. Então, a vanglória é exaltar o ego orgulhoso que busca a sua própria glória, é o amor próprio. Mas, o que não seja por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E que em Filipenses 5:8 vemos exemplos de Cristo que devemos imitar. Sermos semelhantes a ele na humildade. Como? Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de escravo e humilhou-se a si mesmo, obedecendo até morte de cruz. Então, você quer ser humilde, você tem que se esvaziar. Você tem que assumir posição. O que é assumir a posição de escravo? Não importa a sua posição. Se colocar na posição mais baixa, né? Jesus estava na posição mais alta, assumiu a posição mais baixa. E ele, então, humilhou-se a si mesmo, morrendo na cruz, que era um lugar de humilhação, né? Então, considerando uns aos outros superiores a si, cada um os outros superiores a si mesmo, valorizar as pessoas, honrá-las, considerar as pessoas importantes para nós, servir as pessoas como sendo pessoas mais importantes que nós. Tem gente que gosta de usar essa falsa humildade, onde ela serve os outros, mas se sentindo, né? Não vou fazer isso, que é a maneira de me exaltar, né? Então, muitas vezes eu já vi até pastores
que na igreja vai lá na cantina servindo refeição para os irmãos, né? Mostrando humildade, mas às vezes ele está fazendo isso o quê? Para se mostrar humilde, né? Não porque ele é humilde, mas para se mostrar humilde. É diferente. Então, toma cuidado, né? Para não usar isso como demonstração de humildade por orgulho. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. Então, a morte de cruz significa o seguinte: sendo totalmente inocente, sem culpa alguma, foi maltratado, colocaram uma coroa de espinho, cuspiram, zombaram, esbofetearam, né? Chicotearam, foi totalmente humilhado, né? Então, na cruz, Jesus passou por tudo isso. Ele foi pendurado numa cruz que era lugar de bandido, ladrão, assassino, de sem vergonha. Quando ele veio ao mundo, ele nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura. Jesus não poderia nascer num lugar, ele não poderia nascer num quarto comum, numa casa comum, né? Ele poderia, mas ele escolheu nascer num estábulo e ser colocado num coxo de animal, que era babado, fedido. E quando ele partiu do mundo, ele partiu pendurado numa cruz, lugar de bandido assassino. Será que não tem algo significante aí, né? Será que nós queremos imitar Jesus? A gente quer, muitas vezes, imitar os homens poderosos desse mundo, mas não imitar a Jesus, né? Então, Jesus, ele assumiu a posição de escravo. Ele poderia ser qualquer pessoa que quisesse, desde um empresário até um rei ou um governador. Mas Jesus, quando vem no mundo, ele escolhe ser escravo. Irmãos, isso não é significante? Ele negou a si mesmo, negou o seu eu e tomou a cruz. Então, quando a gente pensa em imitar a Cristo, não é no poder, na glória, nessas coisas. Não, a gente tem que se esforçar para imitar Cristo nessas coisas aqui. E parece que o que a gente traz de ideia de imitar a Cristo é vitória, conquista, né? Tal, e a gente vê aqui que Jesus foi pelo caminho contrário, né? A si mesmo se esvaziou, sendo Deus, abriu mão de sua glória e majestade. Ele se esvaziou, foi algo, essa expressão, a si mesmo se esvaziou. Quer dizer, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, não foi ninguém. Ele intencionalmente se esvaziou, tornou-se escravo. Jesus assumiu a posição da classe mais baixa na época. Humilhou-se, diz lá, a si mesmo se humilhou. Quer dizer, ele intencionalmente, sendo inocente, morreu na cruz como bandido, ladrão, assassino. Negou o eu, esvaziou-se, humilhou-se até morte de cruz intencionalmente. Então, imitar a Cristo é imitá-lo no esvaziar-se, tornar-se escravo, no humilhar-se. Então, o processo da cruz, todo dia, você tem que morrer para o seu ego, você tem que se esvaziar, né? Nesse sentido, abrir mão do seu status, poder reconhecer suas limitações e valorizar a virtude dos outros. Tornar-se escravo, ser escravo dos outros.
servir e não ser servido, humilhar-se, né? Assumir seus erros, confessar seus pecados, reconhecer suas fraquezas e necessidades de um jeito que o leve à dependência de Deus. Gente, então, imitar a Cristo da humildade significa isso aí: esvaziar-se, tornar-se escravo e humilhar. E isso você tem a oportunidade diária, né? Você falou errado com alguém, pede perdão. Você, sem querer mentir, fala, oh, desculpa, o que eu falei não é verdade. Então, tudo você tem a oportunidade de morrer para o seu eu, de se tornar escravo, de se humilhar. E, por último, eu vou encerrar falando sobre fé bíblica. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O evento, então, claro que fui crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Então, na salvação e batismo, nós nos identificamos com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, ao evento da cruz, onde nós somos crucificados com Cristo, nosso eu, nosso ego, e aí Cristo passa a viver em nós. E o processo e esse viver que agora tem lá, há um viver que nós temos na carne. E aí, esse viver na carne, nós temos que viver o quê? Pela fé em Cristo. O que é esse viver pela fé? As pessoas não conectam o que vem depois dessa expressão, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, viver pela fé em Jesus é viver o amor sacrificial, né? Que está expresso no que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então, esse é um processo de morrer cada vez mais para si mesmo e viver cada vez mais para se entregar pelos outros. Hebreus 11. Então, vivo pela fé. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Primeira coisa, não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem. Mesmo que você faça a vontade de Deus sem fé, você não agrada a Deus. Aí você fala, não, mas fazer a vontade de Deus, você está agradando a Deus. Os fariseus faziam a vontade de Deus, mas não agradavam a Deus. Por quê? Porque eles estavam cumprindo os mandamentos, as leis, mas sem amor, sem fé. E sem fé, você não agrada a Deus. Então, não tem como viver uma vida cristã genuína sem fé em Deus. Pois tudo que fizer, mesmo que sejam coisas boas, mesmo que seja o cumprimento dos mandamentos, sem fé, você não agrada a Deus. E duas bases dessa fé creia que Deus existe e galardoador dos que que o buscam. Então, portanto, a fé
Primeira coisa, se centraliza em Deus. Eu vou explicar a importância disso. E, em segundo lugar, se centraliza nas coisas eternas. E também vou explicar a consequência disso. Fé é certeza das coisas que esperam, convicção de fatos que se não veem. Então, aqui está a definição de fé em Hebreus 11. Certeza das coisas que se esperam, eu expliquei, né? Certeza ou fé nas coisas eternas. Não é esperança focada em conquistar coisas terrenas, como carro, casa, sucesso, esperança, ou que o Brasil seja campeão do mundo. Eles, os homens de fé, tinham certeza da vida na eternidade. Por isso viviam para conquistar coisas eternas, as recompensas eternas, o galardão. Então, Hebreus, aqui, ó, fala 14 a 16, né? Porque os que falam desse modo, manifesto estar procurando uma pátria, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Qualquer, eles viviam na terra aspirando o quê? A eternidade, a pátria celestial. Aqui, né, eu falei, de fato é impossível agradar a Deus, né? É necessário que se aproxime, creia que Deus existe e se torna galardoador, quer dizer, ter essa fé, né, que Deus realmente vai dar o galardão. Portanto, Moisés, né, porquanto considerou sofrer como Cristo sofreu, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E o Egito era o país mais, a nação mais rica do mundo naquela época. Mas por que ele preferiu, né, sofrer como Cristo sofreu? Porque ele contemplava o galardão. Alguns torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Quer dizer, eles preferiram continuar a ser torturados para, em vez de ser libertos, para ter superior ressurreição. Quer dizer, esses homens de fé, o coração deles estava nas coisas eternas. Convicção de fato, se não vem. Eu vou acelerar aqui, porque já venceu o nosso tempo, que eu já falei, expliquei essas coisas semana passada. Agora, eu quero enfatizar esse ponto. A fé bíblica é uma fé fundamentada em 4 coisas. Em Deus, em Jesus, porque em Hebreus ele vai dizer do 12, né? Que Jesus é o autor e consumador da fé. Quer dizer, é centralizado em Jesus. É centralizado em Deus, em sua obra e nas coisas eternas. Então, o que eu quero dizer? Que a fé não é para você conquistar coisas pessoais. Não é para você conquistar um emprego melhor, não é para você conquistar uma mansão, uma posição. Não. A fé é focada em Deus, em Jesus, na sua obra e nas coisas eternas. Tudo que foge disso é uma fé humana, egoísta e carnal. E carnal. Você vê todos esses homens da fé em Hebreus 11, você vai ver que todos eles estavam ali fazendo a obra de Deus, sofrendo por causa da justiça de Deus, por amor a Deus. Então, tudo que eles faziam era focado em Deus, era focado em Cristo, era focado nas coisas eternas. Então, tudo que foge disso é uma fé mundana, carnal e egoísta. Ninguém ali, nenhum daqueles homens, né? Por exemplo, hoje, se você for ouvir os testemunhos de fé, os grandes homens de fé, sabe o que eles vão falar?
Vamos falar que eles doaram a mansão e ganharam uma maior, que eu vi já de um cara que disse que ele doou um carro, ganhou um avião, que ele doou um avião, ganhou um navio. E aí eles mostram esse exemplo de fé, de tal, né? Mas olha, a fé não é para isso. A fé em Deus, em Jesus, pode, como consequência, trazer fazer você ganhar uma mansão, fazer você atingir uma posição de destaque. Pode, mas o foco não é a posição, não é a mansão, não é o dinheiro. Isso aqui pode vir como consequência, mas essas coisas do mundo, status, poder, coisas materiais, não podem ser o foco da nossa fé. E quando você vai em Hebreus 11, isso é muito claro, que o foco da fé ali é Deus, é Jesus, é sua obra, é as coisas eternas. Então, você quer imitar a Cristo, você tem que imitar, então, a Cristo, né? Vivendo nessa mesma fé que ele andou. Ok? Então, o problema é que sozinho nós não conseguimos, o processo deve ser feito como corpo. Então, irmãos, esse é o processo, para mim, hoje eu entendo, do discipulado, de imitar a Cristo e ser semelhante a Cristo. Você quer discipular, ensine as pessoas a imitarem a Cristo como você procura imitar a Cristo. Praticando esse processo. É dia a dia, não tem como viver a vida cristã sem cruz. Amém, irmãos? Eu quis dar um resumo para que a coisa ficasse clara para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou, como sempre, né? Comentar alguma coisa, mas aquela observação, não vai pregar, hein? Procura comentar o que foi importante para você, uma ou duas pessoas. Quem precisar sair, pode sair, viu, irmãos? Uma ou duas coisas que foi importante ou que Deus falou para você. Alguém pode. E isso ajuda, edifica os irmãos. Por isso que eu gosto de ouvir. No salão. E vejo, uma das coisas é que a gente tem, de certa forma, esse conhecimento, até mesmo bagagem é grande, mas sempre batemos nessa questão da prática, né? E o que eu tenho procurado estar atento é nessa questão aí, porque o lado carnal, o lado impulsivo nosso é muito sagaz, né? Então, a primeira coisa que acontece é o nosso modo de agir, aquela ação pessoal e que prevalece, né? E aí, depois que acontece, aí você lembra, ou cai a ficha, pô, não é verdade, né? Eu tinha que mudar. Então, esse como você fala, é um processo, e é um processo, assim, que tem que estar policiando muito, né? Porque o lado intuitivo, o lado carnal, ela tem uma tendência, assim, muito mais rápida de manifestar, né? E esse lado do policiamento, que eu vejo, assim, como a gente tem que estar muito antenado, né? A gente sabe, mas se não tomar muito o cuidado, a gente está sempre caindo na mesma tecla, né? É a mesma coisa
reconhecer, né, o pecado. O pecado vem, e por quê? Porque o corpo, a mente, isso aí, ele cede com muita facilidade, né? E se não tiver essa parte de observar, estar atento, né, é uma sintonia constante, né? Porque acho que de certa forma, a gente vai ter que viver numa, não preso, mas muito atento à circunstância, né? Porque, poxa, é muito fácil. Eu vejo assim, né, como as coisas nos atraem, como as coisas, a mente inclina e vai, né? E isso é muito, muito visível, né? Eu diria que a gente aprendeu a viver a vida cristã sozinho. Então, é muito mais difícil. Então, a gente tem que aprender a viver como corpo. Por isso que a microcélula passa a ser um instrumento fundamental nesse sentido, de você ser estimulado todo dia. Sei lá, se todo dia você pega esse quadro que eu montei e fala, ó, vamos estar lembrando, pega um dia, cada dia, lembra, e ora por alguma coisa. Hoje você vai ver morrer para o eu e o mundo, amanhã o amor ao pai, amor ao próximo, outro humildade, o outro a fé bíblica. Mas está nos estimulando. Sozinho a gente não consegue. Agora, outra coisa que eu queria alertar, que eu vejo que os discipulados, né, principalmente aquele discipulado mais autoritário, pega a cruz e tenta enfiar em goela abaixo nos outros. Então, a cruz não tem que ser, como vocês viram lá, intencional. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que se esvaziar, tem que se humilhar, a pessoa tem que se doar. É algo que parte das pessoas. O que nós podemos fazer é nos estimular, nos exortar, nos encorajar a isso, mas jamais, jamais enfiar isso goela abaixo. Querer pegar os discípulos e pregar na cruz, né? Nós estamos pegando os caras e pregando na cruz. Não, isso jamais. Amém? Vamos mover em amor e nos estimular, né? A gente imitar a Cristo e ensinar os outros a imitar a Cristo. Eu achei isso muito poderoso, viu, irmãos? É isso que eu estou ensinando vocês, estou querendo transmitir a vocês. Alguém mais? Mais uma pessoa? Só dizer que é muito bênção, né? É muito bom estar tendo essa relembrança de uma forma muito completa, né? Como você tem podido transmitir, viu, Marcelo? Glorifico o Senhor por estar recebendo isso no meu coração e pedindo ao Pai que me ajude a cumprir, né? Tantas coisas que a gente sabe, mas quando vem de uma forma tão detalhada, tão bem explicada, né? O impacto é muito maior sobre nós, né? E eu acho que uma falta é exatamente esse tipo de transmitir a palavra, né, os princípios, e todo mundo prega sobre, ou fala sobre, né, a, a morte de Cristo, o versículo que fala sobre tomar a cruz, né, mas quando você vai olhando ponto a ponto, isso é muito mais forte e faz com que a gente repense tantas coisas que não agimos, ou pelo menos eu, né, não ajo de acordo com o que o Senhor fez, né. Então é isso. Graças a Deus, obrigado por estar se dedicando tanto. Amém. Amém. Ok, irmãos. Semana que vem eu vou falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha, vocês não podem perder e chama a turma, porque vai ser outra pancada.
mas tem a ver com essas coisas aqui, está tudo interligado. Tudo, eu entendi o seguinte, é o processo, tudo passa por esse processo na cruz, não tem como, e é diário. Então, esse é o sentido de estarmos praticando microcélula, ok? Então, vamos estar nos estimulando diariamente a tomar a cruz, né? Isso não, e tomar cuidado para que tomar tudo que a gente repete não vire religiosidade, né? Mas precisamos nos estimular todo dia, todo dia. Hoje você tem que tomar a sua cruz, morrer para o seu ego, para a sua vontade, para o seu egoísmo, né? Para a sua vaidade, todo dia. Mas vamos pegar, por exemplo, você sabe que no AA, né, eles fazem assim, você não vai ter vitória, vou ficar abstinente, né, do álcool por um ano, né? Você foca no dia. Então, o meu alvo é hoje. Hoje eu não vou beber. Aí amanhã, qual que é o seu alvo? Amanhã, o alvo é não beber. Então, é dia a dia. Então, o foco não é assim, não, agora eu vou agarrar a cruz todos os dias. Não, não fala todos os dias, é dia a dia. Então, hoje você agarra a cruz hoje, é o seu alvo, hoje. Amanhã, você vai agarrar a cruz amanhã. Então, é dia a dia. Então, vamos agarrar nossa cruz hoje, hoje. Deus vai te dar a oportunidade de se humilhar. Se você lembrou de alguma coisa que você falou com a sua esposa que foi agressivo, se você distratou alguém, se você pisou na bola, se você fez alguma coisa, confessa o pecado. Hoje, tome a sua cruz, ok? Se humilhe, exerça a sua fé, ame sacrificialmente, se sacrifique por alguém e se desapegue de alguma coisa do mundo, do seu ego, da sua vaidade. Vamos encerrar. Você pode orar aí, Fernando? Posso? Posso sim. Senhor, obrigado. Te exaltamos, te bendizemos, te louvamos por tua morte, por tua ressurreição, por tua vida, Senhor. Nos ajuda, como foi falado aqui, nos ajuda a obedecermos a tua palavra. Aquilo que já ouvimos muitas vezes, aquilo que recordamos hoje, aquilo que recebemos hoje, como aprendizado também. Nos leva à obediência, leva nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Leva nossos atos, nossas atitudes, Senhor, a Ti, para obediência, para que o Teu nome seja glorificado e para que essa vereda, de fato, seja como a vereda do justo, que diz a palavra, né, que vai brilhando mais e mais, nos leva a Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, amém. Até semana que vem, muchachos. Amém. Deus abençoe. Valeu, Fernando. Bom te ver, Fernando. Valeu, Vazir.